Bom dia, meus amores. Vamos agora continuar nossos estudos de geografia lá do volume 2. A gente já falou sobre o CEP, sobre o endereçamento e agora a gente vai falar um pouco das características dos bairros. Então, além do bairro que você mora, existem outros com características diferentes. Juntos, eles fazem parte de um espaço maior, a cidade ou o campo. Observe que tanto a cidade quanto o campo pode ser dividida em partes ou bairros para facilitar a orientação e a localização das pessoas e tornar a sua administração mais eficiente. Os bairros que se localizam no campo são chamados de bairros rurais. Então, tanto na cidade quanto no campo, tem bairros. Os bairros do campo são os bairros rurais. Então, o conjunto de bairros forma uma cidade. Os bairros são aqueles espaços que a gente já falou, que tem moradias, tem alguns comércios, como farmácias, padarias, entre outros, que servem ao bairro. Já quando a gente entra na questão das cidades e campo, aumenta um pouquinho isso, porque é reunião de alguns bairros. Tem cidade que tem mais bairros, tem cidade que tem menos. Então vai depender do tamanho da cidade. Vamos continuar. Para cada tipo de bairro, existe um planejamento de desenvolvimento urbano organizado pela prefeitura. Então não é assim, esse bairro aqui vai crescendo, agora que ele cresceu, ele vai ser um bairro comercial. Não. Cada bairro, para poder especificar o tipo, ele é planejado para aquilo. Porque imagine um bairro que só tem casa, só tem moradias. De repente, resolve-se fazer aquele bairro comercial, transformar aquele bairro no bairro comercial. Tira-se todas as casas e coloca-se só lojas. Só que tem que se ver, o planejamento da prefeitura é para organizar. O que acontece? A prefeitura organiza tanto o trânsito, porque se é um bairro comercial, vai ter muito fluxo de carro, de caminhão de entrega. Então, precisa que tenha uma rua ampla, as ruas sejam amplas, um fluxo bom de carros, para não haver engarrafamentos. Então, tudo isso é pensado quando vai se fazer o planejamento de cada bairro, para que o bairro possa ter um funcionamento ótimo. Porque imagine, as pessoas vão para fazer compras e ficam presas no trânsito o dia todo. Então as pessoas não vão mais ir àquele bairro comercial e as lojas vão acabar fechando, porque não tem o número de clientes esperado. Então, o planejamento feito pela prefeitura é justamente para isso, para facilitar o acesso das pessoas aos bairros e que esses bairros tenham desenvolvimento. Se o bairro é comercial, então as ruas vão liberar o trânsito, vai ser fácil de chegar a esse bairro para que a renda desse bairro favoreça essas melhorias. Vamos agora conhecer os tipos de bairro. Vamos lá. O primeiro tipo de bairro que a gente vai conhecer é o bairro residencial, que são bairros formados principalmente por moradias. Moradias é o mesmo que casa. Neles, o comércio que existe, a padaria, farmácia, mercado, serve para atender a necessidade dos moradores. Então, nesses bairros denominados residenciais, tem comércio, mas é pouco. É uma padaria, farmácia, um mercado, um mercadinho, uma feirinha, que é para atender as necessidades dos moradores daquele bairro. Aí tem um exemplo aqui, ó, desse bairro residencial em Curitiba, Paraná. Tá vendo? Que tem muitas casas. Se tiver comércio, é 1, 2. Vamos agora conhecer outro tipo de bairro. Nós temos também os bairros comerciais, que são bairros onde predominam estabelecimentos comerciais e de serviço. Observem bem esse bairro comercial aqui, ó, em São Paulo, na capital. Todas essas portas aqui são lojas. Olha o tanto de pessoas que está
transitando nessa rua, o número de carros, o número de pessoas. Imagine se essa rua antes fosse só residencial e apenas só colocasse loja, não tivesse esse planejamento para ter esse fluxo de carros, esse fluxo de pessoas. Ia ser uma confusão essa rua, as pessoas não iam conseguir entrar nas lojas para fazer suas compras, as lojas não teriam o fluxo de pessoas necessário para se manter financeiramente. Então é necessário ter o planejamento para que os bairros cresçam de uma forma ordenada e que eles possam se manter tanto estruturalmente quanto financeiramente. Vamos para outro tipo de bairro, os bairros industriais, que são bairros onde a quantidade de indústria é maior que a quantidade de residência e quantidade de estabelecimentos comerciais. Observem aqui, ó, esse bairro industrial em Londrina, Paraná. Olha quantas fábricas tem nesse bairro. Muitas fábricas que produzem mercadorias diversas. Então, nesses bairros, geralmente as pessoas que moram ao redor são também as pessoas que trabalham nessas fábricas. Então, esses bairros comerciais industriais têm poucas residências e poucos estabelecimentos comerciais, porque a maior fonte de renda dele e o espaço dele é liberado para a construção de fábricas. Essas fábricas trazem renda tanto para a cidade quanto para o bairro, trazem emprego. E aí, nesses bairros, tem alguns comércios, claro, que as pessoas que moram nesse bairro também vão precisar se alimentar, comprar pão, precisam de remédios. Então, tem esses poucos comércios, mas a quantidade maior realmente é de indústrias. Vamos agora conhecer o último tipo, que é os bairros mistos, que são os bairros que apresentam uma variedade de atividades. Ele tem construções residenciais, construções comerciais, construções industriais. Eles são chamados de mistos. Então, ele tem um pouco de cada bairro. São bairros que são geralmente muito grandes e que comportam essa variedade de atividades. O exemplo aqui que nós temos é em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Observe que tem fábricas, tem casas, tem lojas, tem tudo nesse bairro. Então, esses são chamados de bairros mistos. São os bairros que comportam uma variedade enorme de atividades comerciais. Então, essa semana, nós estamos estudando as características dos bairros. Lembrando que, para cada tipo de bairro, existe um planejamento de desenvolvimento urbano organizado pela prefeitura. Não é simplesmente fundou um bairro e esse bairro vai ser do jeito que ele quiser. Não. Há um planejamento da prefeitura. Nesse caso aí do bairro misto, há um planejamento e essas indústrias que estão aí, que a indústria que está aí no meio desse bairro não polui o ar e não traz nenhum malefício para a saúde das pessoas que moram ao redor, não atrapalham o comércio, que isso é muito importante. Tudo isso é investigado no planejamento dos bairros para que as indústrias que forem colocadas não prejudiquem a vida das pessoas que moram nesses bairros. Então, cada bairro é planejado direitinho. Os bairros que são do campo são chamados de bairros rurais, certo? Então, tem que ficar atento a esses detalhes. Então, temos bairros mistos, bairros industriais, bairros comerciais e bairros residenciais. Tá bom? Beijo, meus amores.